pessoa do seu lado, dá um sorriso aí, diga assim: que bom que você veio. É bom estarmos na casa do Senhor. Não sei você, mas eu adoro estar na casa do Senhor. É bom estarmos em família, em essa união, nesse tempo de ouvir a palavra do Senhor. E Deus tem ministrado algumas coisas muito fortes no meu coração, queria compartilhar. Nós estamos no mês da semente. Todo mês Deus coloca algo no nosso coração. E esse mês queria falar sobre semente. Eu sou analista, não tem jeito, né? Sou analista de sistema. Justão, eu gosto de resultados. O que eu mais vejo muitas vezes na pessoa, na igreja, é uma pessoa que vaga sem ter resultados nenhum. E não tem jeito, eu gosto de resultado, eu gosto de ver o final, né? De contar. Tem essa natureza. Eu espero que você talvez tenha isso também, sabe? Ter resultados. E semente, quando nós falamos de semente, nós não falamos só da semente, nós estamos falando de frutos, amém? De colher, de receber, de ter, de compartilhar. Então tudo isso é importante para a nossa vida. Então esse mês nós só falaremos sobre sementes, amém? Meu Pai eterno, nesse mês nós só falaremos sobre semente, amém? Amém, fica feliz. Tem gente que fala, quando fala em semente: ih, pastor, já vem Malaquias. Ih, pastor, não é isso não. Eu quero falar sobre sementes. Nem vou tocar em Malaquias hoje, tá? Não preocupe, mas quero falar conceitos bíblicos, entendimentos bíblicos para a nossa vida, amém? Para isso eu queria que você abrisse livro de Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Esse texto, a primeira vez que eu ouvi, eu caí da cadeira, literalmente. Acredite, é um texto que acompanha há muitos anos a minha vida. Parece uma coisa muito simples, mas é um conceito bíblico extremamente importante. Eclesiastes 7, é uma frase muito curtinha. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Que Deus te dê graça para entender a profundidade dessa palavra que é dita. Salomão, o sábio Salomão fala isso: não digas, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas, amém? Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Glória ao Senhor. Intelectual cristão chamado Søren Kierkegaard. Ele escreveu um livro muito antigo que eu gosto muito, chamado A Teoria do Desespero. A teoria do desespero dita que é aquele que tenta resolver em pouco tempo aquilo que não conseguiu resolver por muito tempo. Teoria do desespero é algo que você não conseguiu resolver por muito tempo e tenta resolver em pouco tempo. O que é isso? É aquele que passou muito tempo desempregado. Passou, 6 meses, 8 meses, e certo dia a pessoa acorda, todo mundo sabe o que é isso, e bate um desespero, e fala assim: cara, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. Já passou por isso? Eu tenho que tomar uma atitude e hoje eu vou tomar uma atitude na minha vida. E a pessoa pega um monte de currículo, coloca debaixo do braço e fala assim: amor, eu só volto para casa com um emprego. E a pessoa passa o dia rodando. E sabe o que acontece no final do dia? Ele não consegue nada, porque foi uma atitude de desespero. Ele quer resolver em um dia uma coisa que ele passou meses tentando resolver e não resolveu. Isso se chama desespero. É aquele que vê a família se destruindo e certo dia ele acorda e falou assim: cara, eu tenho que tomar uma atitude com relação à minha família. Eu tenho que mudar. E ele começa, pega as crianças, dá uns gritos nas crianças: amor, eu vou mudar, agora eu vou ser isso, eu vou ser presente, eu vou ter uma atitude diferente. Passa o dia todo e no final acabou. Sabe o que é isso? Desespero. Meu microfone está falhando um pouquinho. Não sei se você aumenta a captação dele aí. São atitudes desesperadas. Desespero é aquele que não sabe esperar, um desespero. Você tem duas maneiras de ter atitudes na sua vida: atitudes que você soube esperar, e tem atitudes que você não soube esperar. Apagou a luz aqui. Então são duas maneiras de você ter atitudes.
Amém. Isso fica melhor mesmo. Então, tem duas maneiras de você entender a sua vida. Você pode fazer coisas para o futuro, esperando, ou você pode fazer coisas para agora, sem espera. É o desespero, é o desespero. Kierkegaard fala assim: as pessoas começam a ter atitudes desesperadas, porque não resolve a vida, não semeia. O desespero é agir sem controle, é agir sem inteligência. Desespero é saber viver a sua vida sem a graça de Deus. Eu não quero esperar Deus, eu quero resolver. Eu sei que todo mundo já teve atitude de desesperar, sabe muito bem o que eu estou falando. Você não sabe esperar, não sabe semear. Gênesis 8, 22, ele fala, eu já falei no culto passado sobre isso, mas eu queria repetir. Acende a luz novamente, Hugo. Os refletores. Gênesis 8, 22 diz assim: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Amém? Amém? Deus fez regras. E por maior que seja o seu problema na tua vida, Deus não vai mudar essa regra. Por maior que seja o seu choro, o seu pranto, Deus não vai mudar esta regra. Ele está falando, olha, ele falou assim: olha, eu fiz coisas nessa terra. Existe regra chamada plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não vai cessar. Independente do seu problema, da sua situação, Deus não vai quebrar uma dessas regras. E todo mundo sabe que existe isso. Mas pastor, eu estou com um problema grave, eu preciso resolver agora. Deus fala assim: semeia. Mas as pessoas falam assim: não, pastor, eu estou com muita pressa. E geralmente as pessoas querem resolver hoje. Eu já falei isso outra vez. E hoje é um reflexo de quê? Do ontem que vivemos. Se hoje o que está vivendo é algo que você semeou no passado, e hoje você colhe esses frutos. Então ele está falando: olha, veja bem, independente do que você tenha no teu coração, do seu sofrimento, do nível da tua oração, uma coisa nunca vai mudar nessa terra: plantio e colheita. Plantio e colheita, amém? Fala para a pessoa ao seu lado assim: olha, plantio e colheita. Eu sou empresário e eu adoro esse mundo das empresas. E uma coisa que acontece hoje é um dos novos fenômenos que existe, chamado startup. Quem já ouviu falar sobre startup? Não? Amém? Startups são empresas novas, empresas que crescem muito rápido, né? Você usa o WhatsApp, né? O WhatsApp é uma startup que explodiu no mundo todo. Não sei que vocês têm um cartão, mas eu uso o Nubank, que é uma startup financeira. Surgiu em 2012, né? Nós temos várias startups. Se você nunca usou o Uber, você é um alienígena, né? Porque todo mundo usa o Uber. O Uber é uma startup. E as pessoas assustam quando descobrem que o Uber surgiu em 2009, se não me engano, pouco tempo atrás. Então, o iFood, todo mundo tem essas startups, estão trabalhando, são pequenas, são empresas que crescem muito rápido. São fenômenos de velocidade. Eu, como empresário já de 2 décadas, eu te falo assim, a gente fica muito desestimulado quando aparece alguém que em pouco tempo faz algo extraordinário, não é verdade? A empresa cresce em 5 anos o que você não conseguiu crescer em 20 anos. E eu ficava assim: meu Deus, por que esses caras crescem tanto? Como é que eles conseguem ser rápidos? Até que eu fui numa palestra não, era uma conferência sobre startups, e um especialista em startup falou uma coisa que mexeu muito no meu coração. Ele falou assim: essas pessoas que montam essas empresas, geralmente a sua média de idade é de 40 anos. Quase todas as empresas de startup, o dono, salvo alguns casos, são pessoas de 40 anos, que trabalharam em algum setor por mais de 20 anos, que ganharam experiência para construir um negócio sólido. Então não são pessoas que tiveram sorte, porque muitas vezes nós olhamos para essas coisas e falamos assim: esse cara teve sorte, não é verdade? Esse cara aí, o cara do Uber foi sorte. Vai ver a idade dele, quanto tempo ele já faz isso.
Quanto tempo ele investe nisso? Então, quando você olha essas pessoas, você vai entender que a pessoa já tem uma vida por trás daquilo. Não foi por acaso. Não foi sorte. Geralmente uma pessoa vem de algum setor, ele é levado em uma incubadora, onde vai passar 2, 3 anos modelando e aperfeiçoando esse negócio, para até então sair. Ser colocado no mercado e ter esse sucesso. Então, quando você estuda uma startup, você vai ver que uma coisa que eles não tiveram foi sorte, não foi por acaso. Teve planejamento, teve semente, teve alguém que estudou, alguém que fez aquilo. Amém? Quando nós olhamos para uma igreja grande, e às vezes olhamos, esse cara é sorte. Eu te digo uma coisa, não foi sorte. Quando você olha para um ministro do Supremo Tribunal e vê aquela posição, e as pessoas falam assim, isso foi sorte. Eu te digo uma coisa, aquilo não foi sorte. Quando nós olhamos para um grande empresário, com a grande riqueza, e as pessoas falam assim, isso foi sorte, eu queria te dizer uma coisa, isso não foi sorte. São sementes que nós plantamos. Deuteronômio 20, versículo 6, eu vou falar um texto, você tem que guardar isso no coração. Deuteronômio 20, versículo 6, ele diz o seguinte: e qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. Amém? Não, algum amém desse, coloca aí por favor, já aí. E qual alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para a sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Esse texto fala 3 conceitos extremamente importantes da Bíblia: semear, lutar e desfrutar. Fala para a pessoa do seu lado aí: semear, lutar e desfrutar. Existem pessoas que passam a vida toda lutando, mas nunca semeia e nunca vai colher. Existem pessoas que passam a vida semeando, mas nunca parou para desfrutar daquilo que tem. Enquanto existe um grande grupo de pessoas que passa a vida toda tentando desfrutar, sem lutar e sem semear. E o que vai ter? Nada. Existem pessoas que passam a vida semeando, mas não param para desfrutar. Existem pessoas que passam a vida lutando, mas nunca semeiam. E existe um grande número de pessoas, acho que a maioria, passa a vida tentando desfrutar somente, sem lutar e sem semear. Eu te falasse uma coisa que me dói muito como ser humano, é as pessoas que não sabem desfrutar daquilo que tem. Porque eu acredito que todo mundo está nessa corrida louca, tentando um espaço nessa vida, não é verdade? E o que mais me dói é quando a nossa vida passa muito depressa. E você perde os seus filhos, a sua família, um tempo precioso nessa grande busca que você está tentando ter sucesso, resolver problemas, comprar casas, comprar carros, fazer cursos. Nós vemos tantas pessoas que não sabem desfrutar da vida, perdem a sua vida toda. Às vezes a alegria dele é fazer um curso, uma faculdade, é uma nova empresa, é um novo trabalho, se alegra tanto com um carro. O carro vai passar, a casa vai passar, mas a família não. A família é uma alegria para toda a vida. Quando as pessoas pensam, constroem um Deus que não nos deixa desfrutar das nossas vidas, constrói um Deus mau, porque é vontade do Senhor que desfrutemos da nossa vida. Sabe, tem uma alegria na vida. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso. A gente passa a vida pelejando em guerra, mas Deus promove tempos de paz para as nossas vidas, amém? Deus promove tempos onde você pode desfrutar. Sabe, às vezes, pastor, eu nunca fui num hotel para descansar. Eu falei, misericórdias,
que você está fazendo com a tua vida? Pastor, eu não saio com meus filhos. Meu Deus, que diagem de vida é essa? Pastor, eu não saio com a minha esposa. Então o que você está fazendo com o seu tempo livre, que você não tem um tempo para sair com a tua esposa? É quando a pessoa não sabe desfrutar da vida. Então tem coisas importantes que nós temos, né, Andrei? Nós devemos semear, nós devemos lutar e nós devemos desfrutar, amém? Nem desfrutar, você nem vai falar assim, amém, glória ao Senhor, tá? Que Deus te dê muito tempo para você desfrutar da sua vida, da sua família, tá? Dos seus filhos, sabe? Tem dia, meu irmão, que você tem que jogar no sofá e descansar mesmo. Falar assim, Deus me deu isso aqui, Deus alegra com a minha vida, amém? Nós devemos acreditar nisso, nós devemos desfrutar da nossa vida, sim. O que é desfrutar? Colher os frutos. Colher frutos, amém? Às vezes a pessoa, pastor, lá em casa está uma tormenta. Eu falei, moço, vai sair com a tua esposa, vai descansar, sabe, vai se alegrar nessa vida, que a vida é tão curta, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho que fazer viagens, né? E eu te falo assim, meu coração fica desse tamanhozinho com os meus filhos. Tem hora que eu choro, sem brincadeira, porque estou longe. E quem é pai, é mãe, eu às vezes perder um dia da vida do meu filho faz toda a diferença, sabe? Porque eu te falo assim, no final da vida, você não vai lembrar do carro que você teve hoje, da casa, do quadro, do videogame, da televisão, você não vai lembrar nada disso, do relógio, as pessoas gostam de relógio, não vai lembrar nada disso, sabe o que você vai lembrar? Dos seus filhos. Você fala assim, cara, por que eu perdi um dia deles? Amém? Então, eu sofro muito, mas a vida nos chama para semear, para lutar. Aí você fala, pastor, mas o que tem a ver lutar com semear? Eclesiastes 2:26 diz o seguinte: ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. Ele está falando assim, aquele que Deus agrada, Deus dá sabedoria, graça, alegria. E aquele que Deus não agrada, Deus fala, esse cara vai trabalhar, vai juntar, vai amontoar. No final vai dar para alguém que Deus agrada. Para entender que se você não lutar pela causa de Deus, e Deus não se agradar de você, às vezes você está juntando um saco vazio, porque vai sair tudo, Deus vai tirar tudo. E você já teve essa sensação de estar juntando em um saco de vazio? Parece que você junta e não colhe, não junta, não parece que não teve nada. Porque a Bíblia é fiel quando fala assim, se a luta é de Deus, você vai colher, você vai desfrutar. Mas se a luta não é de Deus, você pode juntar, mas você não vai desfrutar disso. Você pode juntar, mas você não vai desfrutar disso. E o sábio Salomão fala muito sobre isso, quando ele diz que tem gente que não vai ter nem o prazer de usar aquilo que juntou, não vai ter o gosto de usar aquilo que conquistou. Aí falou, pastor, existe essas pessoas? Você sabe que existe essas pessoas. Uma vez foi numa casa de uma pessoa extremamente rica, que convidou a gente para comer, que dava para contar os pedaços de frango no meio da panela. E a gente olhava assim, quando diz uma pessoa, a gente tem até medo de comer, de acabar. Aí você pega até pouco, né? E a pessoa que fala assim, olha, quando tem jantar que a gente vai comer, que é tão pouco, que até sobra, porque todo mundo fica com medo de pegar, né? Onde parece que a pessoa deveria ter muita prosperidade, mas se chega lá e tem miséria na panela. Onde a pessoa tem muita riqueza, mas não consegue desfrutar daquilo que conquistou. Por isso, tão importante como conquistar é ter capacidade de desfrutar, amém? E que Deus dê capacidade para cada um de nós desfrutar da alegria, de comer do melhor fruto, amém? De ter sabor na boca, de dizer, meu Deus, como eu estou feliz nessa vida, como Deus tornou próspero a minha vida, em nome de Jesus.
a Conferência Rei de Reyes, lá na Argentina. É tão marcante, gente, é algo tão especial, é tão único, né? E é tão legal, porque quando a gente estava indo, sabe, nós encontramos outros pastores, outras pessoas, aviões, rindo, e todo mundo tinha algo para contar de tão especial que era, sabe? E a pessoa falou, não, eu fui em 2007 aconteceu isso. Cara, eu fui em 2012 e aconteceu aquilo. E a gente ficava trocando, eu falei assim, criando aquela expectativa do que iria acontecer naquele dia. Sabe, eu fui em 2012. Foram dias tão incríveis que eu falei assim, eu nunca tinha visto. No último dia da conferência, eu me lembro, a gente estava num estádio. E a gente falou assim, ele falou assim, olha, agora vai ser num estádio. Ele falou assim, um estádio? Aí ele falou assim, mas que hora é? É 8 horas da noite? É. Aí ele falou assim, eu vou pegar vocês no ônibus, 4 horas da tarde, eu vou levar para o estádio. Eu falei assim, 4 horas da tarde, vai ser só 8? Vai ter ninguém. E quando a gente entrou naquele estádio, estava lotado de gente. Aquela gritaria, eu falei, meu Deus, que é isso? Que homem é esse? Que lotou um estádio agora, no meio da semana, para escutar ele. E estava tendo a conferência, e no meio da conferência, a esposa dele, Beth Fredson, falou assim, olha, Deus está ressuscitando uma pessoa aqui agora. Eu falei, meu Deus, uma pessoa aqui agora, E de repente a gente está olhando e vê uma pessoinha sair lá de trás, correndo. Ela atravessou, correu e deu a volta. E ela falou assim, olha, eu vim para essa conferência, minha filha estava em estado vegetal lá no hospital, tinha morrido, morte cerebral. Acabaram de me ligar, ela ressuscitou, está mexendo lá. E eu falei, meu Deus do céu, que homem é esse? Que palavra foi essa? Que falou na hora e aconteceu. Teve um dia da conferência, não foi uma coisa de outro mundo. Nós saímos quase lá de meia-noite, tinha pessoas estiradas pelo meio da rua, por onde a gente passava. Eu, meu Deus, que coisa louca foi isso. Eu compartilhava com aquelas pessoas, e cada um falava assim, meu Deus, foi uma coisa que eu vi. Eu estive aqui em 90 e tanto, e aconteceu algo desse tipo. E nós ficamos tão empolgados. Quando nós vamos para lá, a sensação é falar assim, eu quero isso para mim. Todo mundo que vai lá fala assim, eu quero isso para mim. Eu compartilhava hoje de manhã que até para oração é briga, né? É aquelas disputas que tem. Eu falei assim, Ney, você não está preparado para essas coisas, Ney? Porque o Ney estava lá. É porque assim, funciona lá o seguinte, você está sentado. Quando ele fala assim, vamos orar, todo mundo sai correndo. Todo mundo avança para o altar. Eu falei, Ney, se prepara, porque você tem que correr. Aqui não é fácil não a coisa. Quando ele falou, vamos orar, eu olhei para o Ney, ele estava orando. Eu falei, Ney, vamos, Ney. Porque aqui a coisa é tensa, Ney. E o Ney, tipo assim, não sabia, eu nem corre, Ney. E a gente ia naquele afã, naquela vontade, estendia as mãos, e aquela pessoa, aquela multidão te espremendo, e tu ficava naquele jeito. E eu falei assim, aquilo cria uma expectativa tão grande do que Deus vai fazer. E aquele homem lá em cima, ele fala assim, é muito tremendo. Quando ele fala isso, eu falei, meu Deus. Ele vira assim para a gente e falou assim, é muito poder. E tu fica, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero viver isso também. E nessa ida nossa dessa semana, foi muito diferente da primeira vez. Não teve nada disso, apesar que a corrida teve, né? A nossa disputa. Mas ele chamou mais 2 pessoas para falar sobre a sua própria vida. E aquilo foi tão especial, o que elas contaram para nós lá no altar, que eu queria compartilhar um pouco do que foi falado. Primeiro veio uma mulher chamada Marilyn Hickey, nunca tinha ouvido falar. É uma pessoa que prega o mundo todo. Imagina uma pessoa que prega o mundo todo. Uma pessoa, filha, que passa o final de semana todo pregando em vários locais. Ela já foi em todos os países do mundo. Ela vai no Paquistão. Ela fala que ela foi agente na China e levava bíblias e pregava na igreja proibida. Que ela ia em tantos locais especiais e nós, uau, que incrível. Mas não seria tão especial se ela não tivesse 87 anos. 87 anos. E ela prega todo final de semana. Ela viaja o mundo para pregar o evangelho. E quando você olha para aquela mulher de 87 anos, com toda a vitalidade, você fala assim, uau, eu quero ser como essa mulher.
87 anos não é 87 dias. E ela fala assim: olha, eu fui no médico porque eu estava com uma dor na coluna. E o médico falou que eu tinha um problema na coluna e eu orei. Eu orei. Logo fui em seguida e o médico falou assim: a sua coluna é perfeita. Seu coração é perfeito. Quando eu escutava aquela mulher, eu falei assim: meu Deus, eu quero ter 87 anos desse jeito, sabe? Na verdade, eu falo para muita gente, eu vou chegar aos 100 anos. Bem, muito bem, né? Não vou cair nos pedaços, não. E eu ficava assim: meu Deus, que mulher maravilhosa, né? Logo você fala assim: eu quero ser como essa mulher. Mas como ela chegou a tal ponto? Porque não é chegar aos 87, mas como foi a vida dela para chegar aos 87 anos? Ela falou assim: eu conheci o evangelho quando era novinha, adolescente. Agora chegou aos 87 anos, bem, com saúde, com vitalidade. E ela fala que ela acreditou em Deus. Ela entregou a vida dela para Cristo. Ela se entregou a pregar o evangelho. E acreditar que tudo isso que nós falamos é verdade. Porque quando nós falamos de lutar, e tem pessoas que falam assim: pastor, eu luto a vida toda, mas pelo que você luta? É pelo evangelho? Porque às vezes o dia todo você está lutando por outras causas que não é evangelho. E esse texto, quando ele diz que o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou, vá para casa porventura para não morrer na peleja. A peleja se chama evangelho de Jesus Cristo. É aquela pessoa que passou a vida lutando por uma causa, a causa de Jesus Cristo. Essa peleja que ele está falando é a conquista de Canaã que ele está falando. Vocês estão lutando por aquilo. E quando ele fala assim: qual é a luta que você está dando? Porque a pessoa: pastor, eu passo a minha vida lutando. Por que causa? Passou a vida lutando por uma causa, a causa de Jesus Cristo. E você acredita que uma pessoa que passou a vida lutando não vai colher? Ela colhe, ela pega para si. O segredo da vida dela não é chegar aos 87 anos. O segredo da vida dela é passar uma vida semeando em prol do evangelho, amém? É quando você entende que sim, nós vamos colher, que sim, existe algo em tudo isso que nós fazemos. Pastor, você não entende a minha vida. Você não sabe meus problemas. Não é assim que a pessoa chega? A pessoa já chegando: pastor, você não conhece a minha vida. Hoje de manhã a gente estava falando sobre pressão, caráter de Cristo. Foi uma aula maravilhosa hoje. Um dos conceitos mais importantes da nossa vida é entender que Deus quer forjar em nós o caráter de Cristo. E para forjar o caráter de Cristo existe só uma fórmula chamada pressão. Deus vai te pressionar. E como é que Deus pressiona? É quando a pessoa tem um problema. Você fala assim: pastor, eu estou com um problema, não consigo andar. Tem pessoas que têm 2, 3, 10 problemas e continua caminhando. É quando você consegue suportar 10, 20, 30 problemas simultaneamente. Ele falou assim: pastor, existem pessoas? Existem. É assim a nossa vida. Hoje eu estava falando com o Carlos que antigamente, quando eu tinha um problema, eu sofria com um problema. Hoje, quando eu tenho um problema, eu listo o problema e começo a resolver. Não tem mais aquele problema no coração. Deus está acabando com minha vida, né? Deus não quer mais o meu sucesso. Porque como funciona a nossa vida? Nós achamos que todo problema é Deus nos castigando, Deus pesando a mão, que Deus vai destruir a minha vida. Mas quando nós entendemos que não, problemas devem ser resolvidos, amém? Problemas nós pegamos, nós resolvemos. Então se chegar 10 problemas na tua vida, você vai resolver 10 problemas. Você se ajoelha, você ora, você crê no Senhor e você caminha, você luta. Porque sabe o que? Os problemas vão se resolver. Crente aí. Tem um crente aí. Problemas se resolvem.
os problemas se resolvem, amém? O que Deus espera é que você saiba dormir no meio de uma tempestade. O que mais acontece, pastor? Eu tenho que sair da igreja, eu tenho que me afastar, porque eu estou cheio de problema na minha vida. Meu Deus do céu, Jesus está no seu barco, amém? Aquele que pode trazer todo o suprimento, toda a mudança de vida, está no teu barco. Confia nele e pega esse barco e vai em frente, caminha, continua, acredita, resista à pressão da tua vida. Nunca pare por problema na tua vida, porque problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu estou cheio de problema na minha vida, mas Deus está contigo, amém? Deus continua contigo. É quando você lembra, Jesus continua no meu barco. Ele está dormindo, ele está de boa, mas na hora certa ele se levanta, ele resolve o que ele espera. Pega seu barco e veleja ele até onde você puder. Surgiu 10 problemas, eu te digo, resolva 10 problemas, amém? Surgiu 20 problemas, eu te digo, resolva os 20 problemas. Lista, problema número 1, vou resolver. Problema número 2, vou resolver. Problema número 3, eu vou resolver. Porque uma hora acaba os problemas de fato. Existe um conceito na informática que a gente chama de carreira em Y. Carreira em Y é o seguinte, porque todo mundo do operacional, do trabalho, né? Quando cresce profissionalmente, vai para o administrativo. Não sei se você sabe disso, né? A pessoa é do operacional, conserta o computador, resolve o problema. Mas quando cresce, a primeira coisa, ele vai para um cargo administrativo. Mas se fala que existe a carreira em Y. A carreira em Y, a pessoa não quer ir para o administrativo, ele gosta de resolver problemas. Para que ele goste de resolver problema, existe um texto muito antigo, é uma piadinha nossa, que eu conheço desde o ano 2000, para você entender como é que é a nossa vida, ou como deveria ser a tua vida. O cara começa com um analista de sistemas, de boa, sabe, Carlão? Resolve o probleminha, sai para almoçar. Aí ele evolui um pouquinho, ele vira um analista número 2, nível 2. Aí ele fala, é uma brincadeirinha, tá bom? É um texto simples. Ele fala o seguinte: analista número 2, faça o seu dever, cumpra seus prazos, fique algumas vezes depois do horário, faça cursos de aperfeiçoamento, seja sociável e trabalhe em equipe. É necessário destruir plantações de pepinos. Pepinos são problemas, amém? Ele fala assim, então o analista número 2 já destrói plantações de pepinos, de muitos problemas. Aí a pessoa cresce um pouquinho, sabe, Carlão? Vira o analista número 4. O analista número 4, ele faz tudo que o analista número 3 faz, mas matar um leão por dia. Leão seguirá a um grande problema. Então você faz tudo que você faz antes e ainda mata um leão por dia. Tem uma carga horária de 12 horas diárias. Aí você sobe mais um pouco, você vira o analista número 5. Analista número 5, ele faz tudo o que o antigo faz, mas matar um dragão por semana. Matar um dragão por semana é um problema enorme que você encontra. Então você já mata um leão por dia e um dragão por semana, que é um problema enorme. Aí você sobe mais um pouquinho. Aí você faz tudo que você fazia antes, só que você mata agora um leão por hora, um dragão por dia e um alien por semana. Um alien é um problema de outro mundo, que você não consegue entender. Ele fala assim, a carga horária diária é de 20 horas por dia. Aí você chega no analista número 7, que é a perfeição. Ele fala assim, o analista número 7, já os leões e dragões fogem dele. Ele tem controle sobre o tempo e o espaço. E se você quer crescer na vida, meu irmão, você vai começar a matar leão por dia. Depois começa a aparecer uns dragão, sabe, Carlão, aqueles grandão? E você vira um especialista em matar dragão. Até aparecer os aliens na tua vida, que são problemas de outro mundo. Volta e meia, na semana vai aparecer um aquele, você mata. Sabe por quê? Porque Deus quer essas pessoas guerreiras, lutadoras. É quando o diabo aparece na tua frente, tu não corre, tu pisa no pescoço do diabo, tu fala assim, agora tu não sai daqui, meu irmão. Porque eu vim para te vencer, amém? Tem crente aí? Quando o problema vem na tua frente, você não corre do problema. Você fala assim, você está na minha frente, agora tu vai apanhar, tu melhor correr. É quando você entende que você tem Deus na tua vida e você pode vencer. Então o problema você vai ter, você vence.
E se vier um grande problema, Deus vai te dar essa vitória, amém? Você pode perseverar. Então você está lutando pela sua vida, você está construindo uma carreira, você está caminhando com Cristo, independente do problema que vier na tua vida, esse problema veio para ser vencido, amém? Pode vir dragão, pode vir Golias, pode vir o que for, você tem que entender que Deus está contigo. E sem semear, você não vai colher. E toda essa turma só quer uma coisa: que você nunca semeie, que você nunca colhe. Então se vier problemas na tua vida, vença eles, amém? Em nome de Jesus. Se vier um leão hoje, pisa na cabeça desse pescoço desse leão e bota para correr, amém? Se vier um dragão, junta uns irmãos, dá uma surra nesse dragão e você continua a tua vida. E se vier um alien, chama o pastor também, que a gente dá uma força nesse alien, amém? Mas que Deus quer a tua vitória, Deus quer que você vá além. E problemas foram feitos para você destruir. Todo mundo sabe que não existiria Davi se não fosse Golias, amém? E Deus quer a sua vida transformada. Quando eu olho a história de Marilyn Killen, eu vejo que é uma mulher que venceu leões, dragões, aliens, predadores, e o que surgiu na vida dela. Deus deu vida longa, amém? Deus deu algo especial. Ela pode hoje contar histórias da vida dela. Então ela não é um acaso, mas é alguém que lutou até o final, amém? E que Deus te dê força para que você entenda que você tem que lutar até o final, até que aconteça, amém? Glória ao Senhor. Depois dela, teve uma pessoa chamada Daniel Kolenda. Ele é um grande pregador mundial. Mostrou um filme dele, sem brincadeira. Aí falava assim: olha, nessa cidade ele converteu 1.800.000 pessoas. Nessa cidade ele converteu 1,5 milhão, sei lá, 500.000 pessoas. Nessa cidade ela converteu 3 milhões de pessoas em um dia. É uma coisa que eu ainda já, sabe aquele negócio, você não consegue entender aquilo. Era multidões. Ele falou assim: olha, eu estive em uma igreja na África de 3 milhões de cadeiras. Você consegue compreender isso? 3 milhões. Ele falou assim: eu fui no templo antigo, que era 1 milhão. Aí o cara falou assim: não, isso aqui acabou, isso aqui é de 1 milhão. A gente está indo agora para o nosso novo templo de 3 milhões de pessoas. E perguntaram para ele assim: Daniel, qual é o segredo? Como é que você consegue pregar para 3 milhões de pessoas? Qual é o segredo disso tudo? Mostrou, e não é brincadeira, ele prega para milhões, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Era um mar de gente, Carlão, que não dava para ver até onde acabava. Ele falou assim: qual o segredo? Ele falou assim: veja bem, eu sou a 5ª geração de pastores da minha família. O que hoje vocês veem não sou eu. Eu sou fruto de uma antiga geração. Alguém semeou por mim. Por isso eu estou aqui. Ele é novo, ele tem 30 e poucos anos. É isso que eu tenho falado muito. Muito que nós fazemos hoje não vai ser você que vai viver, mas vai ser seus filhos, amém? Nós trabalhamos em prol de uma próxima geração que vai colher, vai receber, vai viver coisas maravilhosas. Falei: pastor, mas como é que funciona? Você semeia, mas seu filho, seu neto, seu bisneto vai colher coisas que você está fazendo hoje. Ele falou assim: eu sou fruto de outras gerações que semearam neste lugar. Não sou eu que estou gerando isso tudo. Eu tenho consciência que hoje eu vivo aquilo que alguém fez um dia por mim. Eu cheguei e estava pronto. Eu sou sucessor de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, quem conhece, é o maior evangelista da nossa geração. 75 milhões de pessoas ouviram ele na África. Ele falou assim: não sou eu. Sou eu tenho consciência. Hoje eu vivo o que alguém semeou. Por isso não fique triste se a sua colheita tem sido talvez pequena hoje. Mas entenda que toda semente que nós estamos semeando, alguém vai colher, amém? Nossos filhos vão receber.
Você vai ver aí Samuéis, né, Davis, Emanuéis, correndo este mundo, porque alguém um dia semeou na vida deles. Alguém um dia falou assim: olha, eu não vou viver, mas toda essa minha herança será dada. Pela primeira vez nós vimos um Cláudio quase humano, né? Porque eu falei assim, a minha visão do Cláudio era um cara sobre-humano, né? E ele sentou na cadeira, ele foi falar da vida dele. E ele fala assim: o mais comum das pessoas quando vem aqui, ele fala assim: Cláudio, eu quero tudo que você tem, manda para mim, me dá aqui. Cláudio, eu quero viver tudo isso que está vivendo aqui, tudo isso aqui seu, eu quero viver, manda aqui, manda, né? A pessoa, manda aqui, pai, manda aqui para mim. E ele fala assim: como é que eu vou te dar 40 anos da minha vida agora?